Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Atlético Mineiro e Vasco, que venceram nessa terça-feira, passaram para a segunda fase da Copa do Brasil e por consequência garantiram R$ 1.800.000 de prêmio. Todo mundo que passar a segunda fase e vier da Série A do Brasileiro, estiver disputando a primeira divisão, vai ter direito a essa cota bastante significativa. O Galo venceu o Tocantinópolis por 2-0, enquanto o Vasco fez 3-0 no União. Só destacar mais um gol do Hulk, ele marcou de pênalti aos 41 do segundo tempo, foi o 8º gol do Hulk em 7 partidas nessa temporada. Outro que foi muito bem com a camisa do Galo foi o Rony, que saiu como titular, sofreu o pênalti do 1-0 e marcou o segundo gol aos 50 minutos da etapa final. Já o Bahia conseguiu empatar com o Strongest na altitude de La Paz 1-1. O Strongest teve um jogador expulso aos 7 minutos, ainda assim abriu o placar na primeira etapa. No meio do segundo tempo, William José aproveitou um rebote do goleiro para garantir números finais. Com esse empate, o Bahia joga por qualquer vitória na partida da volta na semana que vem em Salvador para passar para a terceira fase de mata-mata antes da fase de grupos da Libertadores da América. A saideira sobre o giro de notícias, Dorival Júnior estará presente na Vila Belmiro na noite dessa quarta-feira para assistir a Santos e Noroeste. Tudo faz crer que ele vai observar de perto o Neymar para saber se o convoca para os confrontos contra Argentina e Colômbia pelas eliminatórias no mês de março. Bora falar agora sobre o técnico do Botafogo, que estava praticamente contratado, mas não vem mais. Eu me refiro a Vasco Matos, comandante do Santa Clara, time que vai muito bem no Campeonato Português, quinta colocação. Nessa terça-feira, a negociação estava bastante avançada, a ponto de o Botafogo já discutir o pagamento da multa rescisória de €1 milhão para a transferência do treinador. Mas, na manhã dessa quarta, surgiu a notícia em Portugal de que o Vasco Matos desistiu do acordo com o Botafogo e já renovou com o Santa Clara por 2 temporadas. Existiram 2 grandes motivos para essa reviravolta. O primeiro deles, o Vasco Matos descobriu que a sua licença, que é a licença na UEFA, não lhe permite trabalhar, por exemplo, na Libertadores da América. Ele também teria dificuldade para participar, para comandar o time no Super Mundial de Clubes da metade do ano. Isso porque, para se autorizar a participação por aqui, ele precisaria ter a UEFA Pro. Além dessa questão, o Botafogo também mudou alguns contextos do contrato que havia sido acertado verbalmente. Diante desse cenário, Vasco Matos decidiu colocar um ponto final nas tratativas com o Botafogo e vai permanecer no clube português. Mais uma frustração para John Textor, que não consegue um técnico desde 3 de janeiro, quando perdeu Arthur Jorge, André Jardine, Tata Martino, Rafa Benítez, Tite e Roberto Mancini foram alguns dos técnicos consultados. É possível que tenham existido outros e a gente não saiba sobre os nomes. Preciso falar agora sobre Cruzeiro e Matheus Pereira. Posso assegurar para vocês que se o Matheus aceitar a oferta do Zenit, a negociação será concluída. No que depende do Cruzeiro, a coisa com o Zenit já está encaminhada. Proposta dos russos de 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, total de 20 milhões de euros ou 119 milhões de reais. Sempre com a lembrança de que o Cruzeiro tem direito a metade desse valor, porque no ano passado adquiriu 50% dos direitos econômicos junto ao Al Hilal. De qualquer forma, já dá para assegurar que o Cruzeiro vai ter enorme lucro em caso de acordo. Havia comprado o jogador por 30 milhões de reais e agora tem a chance de vendê-lo apenas pelo valor fixo por 53 milhões e meio de reais, nem estou contabilizando os bônus. O Matheus tem pouco tempo para se acertar com o Zenit. Isso porque a janela se encerra nessa quinta-feira. A gente deve ter uma resposta do meio atacante nas próximas horas. Matheus, que havia afirmado que gostaria de se mudar para a Europa, até por conta do nascimento do seu filho, e o Cruzeiro também tem pressa para colocar um ponto final nessa história, até porque vai ter apenas até 28 de fevereiro para contratar um substituto, são menos de 10 dias para achar um camisa 10. Alexandre Matos, inclusive, informação importante, já está no mercado em busca de alternativas, já prevendo a possibilidade de saída do Matheus Pereira. Repito, a resposta precisa ser dada nas próximas horas, deveremos ter novidade muito em breve. Hora de falar sobre Neymar, que está ajudando financeiramente o Santos. Por essa confesso que não esperava.
Você já sabe que o Neymar e o pai dele discutem com o Marcelo Teixeira a compra da SAF do Peixe desde o ano passado. Nos últimos dias ainda surgiu a notícia de que um bilionário sheik lá das Arábias está disposto a entrar como parceiro do pai no Neymar na compra da SAF Santista. Mas não tem nada a ver com esse assunto. O tema aqui é dificuldades no dia a dia e o Neymar tirando dinheiro do bolso para resolver problemas do Santos. O Souza, meu companheiro de Os Donos da Bola, contou no programa dessa terça-feira na TV Bandeirantes que um amigo do Neymar contou para ele que o Neymar já fez pagamentos de bichos por vitória. O Santos não tem tido essa prática com frequência e o Neymar, percebendo a importância de uma vitória no Campeonato Paulista, resolveu chamar os atletas para dizer que se houvesse a vitória nesse jogo, ele pagaria com do próprio bolso um bicho para todo mundo. Algo bem pouco comum no futebol atual. Essa prática costuma ser feita, obviamente, pelos dirigentes do próprio clube. Neymar, que também já havia reclamado da infraestrutura do CT do time profissional e se assustado com a estrutura do CT das categorias de base. Se ele conseguir a compra da SAF do Santos, certamente vai investir pesado em infraestrutura. A pergunta que eu deixo para você é normal que um jogador ajude o clube pagando quantias que na teoria seriam de atribuição do próprio clube? Usa o espaço para comentário para avaliar e deixar sua opinião sobre o tema, beleza? Quero falar agora sobre 3 boas notícias para o torcedor do Vasco. Primeira delas, Garré está assinado. Atacante argentino de 30 anos de idade que pertencia ao Krylia Sovetov. Vasco e Sovetov já se acertaram, a operação está finalizada. Resta apenas a realização de exames médicos, que vai acontecer a partir da quinta-feira, quando ele é aguardado no Rio de Janeiro. O início da viagem do Garré rumo ao Brasil começa nas próximas horas, quando ele sai da Turquia, se dirige para Portugal e depois embarca rumo ao Brasil. Segunda notícia positiva, Nuno Moreira tem tudo para virar jogador do Vasco. O atacante, revelado pelo Sporting, que pertence ao Casa Pia, já está acertado. O que eu ouvi é que o Vasco agora tenta trocar os papéis com o Casa Pia até o fim dessa semana para operacionalizar e oficializar a contratação do atleta, no máximo na semana que vem. Janela de transferência se encerra, vocês sabem, no dia 28 de fevereiro. O Vasco havia proposto para o Casa Pia pagamento de 3,5 milhões de euros, que equivalem ao valor da multa rescisória. Não seria um pagamento à vista e sim parcelado. O Casa Pia pedia garantias bancárias e elas já foram apresentadas. A terceira e última boa notícia, Ryan, um dos destaques da seleção brasileira, campeão do Sul-Americano Sub-20, tem renovação do contrato apalavrada. Antes de viajar com a seleção para a Venezuela, ele já vinha aliado esse acordo com o Marcelo Santana, o diretor executivo de futebol do Vasco, e ficou combinado que assim que ele voltasse da seleção, ele assinaria esse novo vínculo. E essa notícia é extremamente importante porque o Ryan, valorizado pela camisa da seleção, tem contrato só até dezembro desse ano, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube para deixar o Cruz Maltino a partir de julho. Só para lembrar, todas as 3 negociações com participação efetiva do Marcelo Santana. Preciso falar agora sobre a chance de a Volkswagen virar patrocinadora do Palmeiras. Vale a lembrança de que o Verdão já tem 3 patrocínios para essa temporada: a Sporting Bet no peito, a Sil na manga, além do mais recente acordo com uma empresa do agronegócio que vai estampar sua marca nas costas. São 136 milhões de reais fixos garantidos. Ainda há uma série de bônus que podem elevar essas cifras. Mas, nas últimas horas, surgiu a informação de que a Volkswagen, montadora alemã das mais famosas do mundo, também tem negociações para estampar a sua marca no omoplata da camisa do Palmeiras. O departamento de marketing do Palmeiras foi procurado e disse que não se pronuncia sobre especulações. Ainda falei, mas pessoal, se não for verdade, pode ser que vocês estejam endossando uma informação falsa. E a pessoa do marketing disse que essa é a política do clube. Na temporada passada, a gente já viu vários nomes que nunca estiveram na pauta do Palmeiras sendo especulados, como, por exemplo, a BYD e a Emirates. É essa a política do Palmeiras. Já numa pessoa do departamento de futebol do Verdão, da minha confiança, disse que apostaria suas fichas de que não há nenhuma negociação entre Volkswagen e Palmeiras, mas é uma especulação que surgiu nas últimas horas. Tendo qualquer novidade, eu conto para vocês. O importante pro torcedor do Palmeiras é secar a Ponte Preta nessa quarta-feira.
Vale a lembrança de que Ponte Preta e São Bernardo hoje estão à frente do Palmeiras na fase de grupos do Campeonato Paulista, e somente os 2 primeiros de cada chave passam para a próxima fase. Se a Ponte vencer o São Paulo, vai colocar o Palmeiras numa situação bem delicada, que joga nessa quinta-feira contra o Botafogo em casa, na última rodada enfrenta o Mirassol em Mirassol. Hora de te atualizar sobre a negociação entre São Paulo e Evangelos Marinax, tratativas que começaram na metade do ano passado e que ainda não foram concluídas, mas, checando com uma fonte importante dentro do tricolor, ouvi o seguinte, abre aspas, as conversas atualmente são mais profundas, fecha aspas. Pedi para que essa pessoa me explicasse do que se trata essas conversas mais profundas, e o que eu ouvi é que o debate entre as partes nesse momento se dá por detalhes muito específicos. Só para citar um exemplo, quem vai escolher o reforço que vai ser contratado pelas categorias de base do São Paulo em caso de acordo com o Marinax? Vai se montar uma comissão, isso já estava certo. Mas qual será o peso dos votos nessa comissão? O Marinax vai indicar 2 pessoas, o São Paulo indica 2. A palavra final é de quem? Outra coisa que estava sendo debatida. Quem define sobre a venda de um atleta? Pintou proposta, por exemplo, do Porto. A escolha é do São Paulo, é do Marinax ou é conjunto? São Paulo e Marinax já estão acertando esses mínimos detalhes antes de confirmar o acordo, que prevê o aporte de 100 milhões de dólares nos próximos 5 anos, para que o São Paulo se torne o clube que mais investe em categorias de base da América do Sul. A ideia é transformar o São Paulo num super clube de base, promovendo para o time principal os melhores jogadores do continente. O otimismo no tricolor em relação ao acordo com o Marinax continua, e o São Paulo bate na tecla de que esse acordo pode mudar o status do clube, resolvendo dívidas e tornando o São Paulo extremamente competitivo e campeão, como em outros tempos. Quero falar agora sobre o adversário do Corinthians na noite desta quarta-feira. O Timão visitará a Universidade Central da Venezuela. Jogo marcado para Caracas, capital venezuelana, partida marcada para 21h30. Só para lembrar, essa é a segunda fase de playoff antes da fase de grupos. O Corinthians precisa passar pela Universidade Central e por mais um adversário se quiser chegar à fase de grupos da principal competição continental do nosso futebol. Importante lembrar que a Universidade Central havia sido fundada em 1952 e tem somente um título de primeira divisão do Campeonato Nacional de 1957, faz bastante tempo. Equipe que na atual temporada tem apenas 4 partidas, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, 8ª colocação no campeonato venezuelano. Se a gente ampliar esse retrospecto e pegar jogos do ano passado, nas últimas 10 partidas da Universidade Central, são 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. A única vitória em 2025 foi justamente no jogo mais recente contra o Estudiantes de Mérida. Equipe que é comandada por Daniel Sasso. Esse é um técnico de 42 anos, venezuelano, que é mais habitual escalar o seu time no 4-2-3-1. Os grandes destaques da Universidade Central são Ortiz, atacante venezuelano de 38 anos de idade, e Zapata, atacante colombiano, bem mais jovem, 30 anos, contratado na temporada passada do Atlético Nacional da Colômbia. Esses 2 foram artilheiros da equipe na temporada passada. O Corinthians é bem favorito a passar pela Universidade Central. E eu não descartaria a possibilidade de o Corinthians voltar com uma vitória de lá. Um empate também não seria um resultado surpreendente. O que vai me surpreender mesmo é se o Corinthians perder na partida dessa quarta. E você, o que pensa sobre esse primeiro adversário do Timão? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau! Fala, torcedor do Corinthians. A bomba do mercado da bola não para de explodir, e essa aqui pode mexer diretamente com o Timão. O volante colombiano Vilmar Barrios, destaque do Zenit e com passagem marcante pelo Boca Juniors, pode estar de malas prontas para um novo desafio. O clube russo pretende negociá-lo, e vários times já entraram na disputa, incluindo gigantes brasileiros como o Corinthians. Será que vem aí um reforço de peso para o meio-campo alvinegro? Então já se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe dessa negociação que pode mudar os rumos do nosso elenco. Agora, bora pra notícia. Vilmar Barrios é um nome que dispensa apresentações. Com um histórico de conquistas e uma solidez impressionante no meio-campo, ele se tornou peça-chave por onde passou. Atualmente no Zenit, da Rússia,
o colombiano de 30 anos está no radar de várias equipes após a decisão do clube russo de liberá-lo para negociação. A pergunta que fica é: o Corinthians vai conseguir atravessar essa disputa e trazer o craque para reforçar o elenco? O nome agrada bastante à diretoria alvinegra, que vê nele um jogador capaz de dar mais consistência defensiva e liderança para a equipe. Mas a concorrência promete ser forte. O futebol brasileiro já conhece bem as qualidades de Barrios, que brilhou pelo Boca Juniors em momentos decisivos contra clubes do Brasil na Libertadores. Quem não se lembra das atuações seguras do colombiano, sempre impondo respeito no meio-campo e dificultando a vida dos adversários? Sua intensidade na marcação, sua precisão nos desarmes e sua entrega dentro de campo fizeram dele um dos volantes mais temidos do continente sul-americano. Além disso, sua passagem pelo Boca Juniors lhe rendeu uma bagagem de experiência em competições de alto nível, o que só aumenta o interesse de clubes que buscam um jogador pronto para assumir a titularidade imediatamente. Sua experiência internacional e sua capacidade de marcação fazem dele um nome cobiçado, principalmente por equipes que precisam de um volante de pegada forte e leitura de jogo apurada. No Zenit, Barrios manteve seu alto nível de desempenho, consolidando-se como um dos pilares do time russo. Apesar do estilo de jogo europeu ser diferente do praticado no Brasil, ele já demonstrou que tem todas as características necessárias para se adaptar rapidamente ao futebol nacional. Além disso, sua presença constante na seleção colombiana reforça ainda mais sua credibilidade, provando que ele segue em alto nível e pronto para encarar novos desafios. Nos bastidores, a diretoria do Timão monitora a situação de perto e estuda uma possível investida, mas sabe que não será uma negociação simples. O Zenit não pretende liberar o jogador por qualquer valor, e a concorrência pode inflacionar ainda mais a disputa. Por isso, o Corinthians precisa agir com estratégia e inteligência para tentar viabilizar um negócio favorável. Uma das possibilidades discutidas é a tentativa de um empréstimo com opção de compra, o que daria ao clube um fôlego financeiro maior para concretizar a chegada do volante sem comprometer o orçamento imediato. Ainda assim, será fundamental encontrar uma forma de convencer tanto o Zenit quanto o próprio jogador de que o Timão é o destino ideal para a sequência da sua carreira. O grande desafio será concorrer com outros clubes que também demonstraram interesse, tanto do Brasil quanto do exterior. Sabemos que o mercado sul-americano está sempre de olho em jogadores com perfil de Barrios, e algumas equipes já começaram a sondar a situação. No Brasil, times que buscam um primeiro volante de alto nível também devem entrar na briga, tornando a disputa ainda mais acirrada. No entanto, se houver viabilidade financeira, o Corinthians não vai deixar barato essa oportunidade de mercado. A diretoria sabe que um reforço desse porte pode elevar o nível do elenco e dar ao time uma nova cara para a temporada. A torcida, ansiosa por novidades, espera que essa negociação avance e que o colombiano possa, em breve, vestir o manto alvinegro. A torcida corintiana sabe que o meio-campo é um setor que precisa de reforços, especialmente com a necessidade de mais solidez defensiva. Barrios se encaixaria como uma luva no esquema tático da equipe, oferecendo não apenas proteção à zaga, mas também qualidade na saída de bola e intensidade na marcação. O técnico do Timão, que busca um time mais competitivo para a temporada, já teria dado o aval para a contratação de um jogador com esse perfil. Mas será que o Corinthians conseguirá superar as barreiras financeiras e dar esse presente para a Fiel? As conversas ainda estão em estágio inicial, mas o fato de o Zenit estar disposto a negociá-lo já deixa o cenário favorável. O clube russo busca recuperar parte do investimento feito no jogador, e isso pode significar uma pedida financeira alta. No entanto, o Timão pode tentar costurar um acordo vantajoso, explorando parcelamentos ou até mesmo um empréstimo com opção de compra. O desejo do jogador também pode ser um fator decisivo, e caso ele tenha interesse em atuar no Brasil, o Corinthians pode se tornar uma opção muito atrativa para sua carreira. Enquanto os bastidores fervem, a fiel torcida fica na expectativa. O Corinthians tem histórico de grandes contratações, e se conseguir viabilizar esse negócio, traria um jogador de peso para a temporada. Vale lembrar que a diretoria está em busca de reforços estratégicos, e Barrios encaixa perfeitamente no perfil desejado. A questão agora é saber se o clube conseguirá vencer a concorrência e atender às exigências do Zenit. A pressão da torcida pode ser um fator determinante, e a diretoria sabe que um reforço desse nível teria um impacto imediato na equipe. E aí, torcedor, será que Vilmar Barrios pode vestir o manto alvinegro em breve? O Timão precisa agir rápido para não perder essa oportunidade. Então, se você quer ficar por dentro de cada movimento dessa negociação e de tudo que rola no Corinthians, já se inscreve no canal e ativa o sininho. A qualquer momento pode surgir uma novidade, e você não vai querer ficar de fora. Vamos juntos nessa caminhada, porque aqui a informação chega sempre na frente.